Para você começar a programar, a primeira coisa que você precisa entender é sobre computador, porque você vai fazer programas de computador. Então, nós precisamos entender como o computador funciona. Eu estou aqui no sistema operacional Windows, ou seja, existe um sistema operacional que roda dentro do computador. E pode existir o Linux, o Mac OS, se você for playboy, né, tal, top, maravilhoso. Mas nós precisamos entender como que a arquitetura do computador existe. Como essa arquitetura? O computador foi arquitetado, ele tem algumas coisas que estão dentro dele e essas coisas funcionam em conjunto. Então nós vamos entender aqui de uma forma bem simples. Ó, eu vou clicar aqui com o botão direito em este computador, propriedades, e vou ver aqui algumas informações. O que nós temos no computador? Nós temos dentro do computador um processador. Então nós temos aqui a especificação dele, quanto que ele consegue, qual a velocidade dele, entre aspas, né, a capacidade de processamento dele. Nós temos aqui a quantidade de memória RAM instalada neste computador, excelente. Mas além do processador e da memória RAM, nós temos uma outra coisa muito importante, que é o que armazena os arquivos no computador, que é o HD, antigamente chamado HD de hard disk, de disco rígido. E não vou clicar com o botão direito aqui, ó, em D dois pontos, por exemplo, e vou ver aqui as propriedades. Ou seja, eu tenho um HD que tem aqui 370 gigabytes aproximadamente. O B maiúsculo é de bytes, o B minúsculo é de bits. Por exemplo, a sua conexão de rede, ela deve ser algo de 100 megabits, 1000 megabits por segundo. Então nós temos um outro tipo de unidade de medida. Os arquivos são medidos então em bytes. Então nós temos aqui o gigabyte. Muito bem. O que é maior que o gigabyte? O terabyte. O que é menor que o gigabyte? Um megabyte, MB. Muito bem. Então, nós temos esses três conceitos, processador, memória e disco rígido. Mas nós precisamos entender como eles funcionam juntos e por que eles existem dentro do computador. Vou abrir aqui um software maravilhoso, que é o Paint, que é um programa de computador. Muito bem. Muito evoluído. E a arquitetura que nós vamos entender aqui é a arquitetura que foi criada por um cara chamado von Neumann. Eu não sei se é com dois M's o nome dele. A gente em português chama mesmo de arquitetura de von Neumann. Que é assim, caiu no Brasil, a gente fala o que quiser, filho. Então, eu vou pegar aqui um retângulo maravilhoso para indicar que isso aqui é o computador e o que tem dentro dele. Dentro dele nós temos aqui, por exemplo, a CPU. Nós temos um quadradinho aqui para a memória RAM. E nós temos um quadrado maior, um retângulo aqui, maiorzão assim, que é para nós a maior capacidade que nós temos, lá os 370 GB que eu tenho aqui, que eu vou chamar aqui de disco rígido. Por que essas três coisas existem? Bem, o que a CPU faz é cálculo, ela faz conta. E para ela fazer conta, por exemplo, eu quero que a CPU resolva para mim 3 mais 2. Só isso. Que eu sei que dá 5, graças a Deus. Muito bem. Como que a CPU resolve isso? Para a CPU resolver, ela não consegue resolver isso sozinha. Ela precisa buscar essa informação sempre na memória RAM. Então, essa informação precisa estar na memória RAM. E como essa informação vai parar lá na memória RAM? Lá na memória RAM, nós temos caixinhas, que nós vamos aprender durante o curso, já na próxima aula, que essas caixinhas são variáveis, mas se eu já contei, nós já estamos aprendendo nessa. Então, são variáveis, ou seja, eu posso armazenar alguma coisa dentro dessas caixinhas, algum valor, alguma informação. Então, a memória RAM está lotada dessas caixinhas. E quanto mais caixinhas ela pode armazenar, significa que a máquina ela é mais potente, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque se eu tenho mais capacidade em armazenar informações na memória RAM, a CPU pode pegar informações fresquinhas e quentinhas ao vivo. E aí ela vai pegando e vai fazendo o processamento que ela tem que fazer. Por isso que quando você tem uma máquina com mais memória RAM, você consegue abrir, por exemplo, mais abas no navegador, você consegue abrir mais programas diferentes, mas se você tem pouca memória no computador, você abre poucos programas e ainda pode virar uma carroça. Você fica esperando, esperando, esperando. Por quê? Porque não tem espaço suficiente na memória RAM. Então imagina que eu vou pegar aqui um programão para eu rodar aqui, sei lá, vou pegar um programa que é o Photoshop, pesadão, eu preciso levar esse cara para dentro da memória RAM.
Só que ele não cabe, esse programa aqui, por exemplo, no disco, ele tem, sei lá, 5 GB e eu só tenho 4 GB de memória RAM. E eu ainda tenho que carregar um monte de outras coisas do Windows, esse reloginho, o menuzinho do Windows, a interface gráfica. Tudo isso para mim precisa estar também, vai acabar utilizando o recurso da memória RAM. Então, como é que eu faço para atacar um programa pesadão aqui dentro? Não consigo. Eu preciso então que a memória RAM trabalhe em parceria com o disco rígido. Ou seja, quando a memória RAM não consegue resolver sozinha o armazenamento de uma informação que a CPU precisa para processar, ela vai trabalhar então em parceria com o disco, de forma que parte da informação está na memória RAM e parte fica no disco e essa troca fica acontecendo o tempo todo, para que eu consiga rodar aquele programa. Por isso que vou comprar uma máquina com mais memória RAM. Obviamente ela vai ficar mais rápida? Não é que ela vai ficar mais rápida, quer dizer que agora ela tem mais capacidade de armazenar informações da memória RAM e por isso eu consigo abrir mais programas em paralelo, mais abas lá no Google Chrome, que adoro uma memória RAM, e aí a gente consegue, então, parece que a máquina está mais rápida, mas não está. A gente só está conseguindo armazenar mais informação em tempo real, ao vivo, para a CPU processar. Excelente. Aí você fala assim, então por que a gente não tem máquinas com 1 terabyte de memória RAM? Porque o custo da memória RAM é muito maior do que o custo de um disco rígido. Então, o que tem acontecido com o tempo é que as tecnologias de disco rígido têm evoluído. A gente saiu lá do HD, por exemplo, para o SSD. O SSD é uma tecnologia muito mais rápida. Existem muitas outras tecnologias de disco rígido. Então, a gente vai ter mais velocidade no acesso a essa informação. O que é importante a gente entender também? A memória RAM, ela apaga quando a gente desliga o computador. Ou seja, a memória RAM, para nós, ela é temporária. Mas quando a gente liga o computador, o sistema operacional vai iniciar e quando ele inicia aparece aqui o menuzinho, aparece essa barra de busca, aparece reloginho, Wi-Fi, um monte de coisa aqui. Essas coisas todas que aparecem quando a gente liga o computador, elas são carregadas também na memória RAM. Se eu vier aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui o gerenciador de dispositivos. Se você pressionar no seu teclado Ctrl Shift ESC no Windows, você vai ver o tanto de programa que nós temos rodando aqui. Olha quantos programas. E a gente nem está vendo esses programas todos. São programas, são serviços do Windows, ou seja, no final das contas, tudo é programa de computador. E observe, nós temos aqui, olha, o gravador de tela está ocupando 1 GB de memória. Eu consigo acompanhar quanto de memória cada processo está ocupando no meu computador. E observe, tudo isso está na memória RAM. Não necessariamente eu estou usando disco. Eu tenho bastante memória RAM aqui na minha máquina, legal. Então, nem estou usando disco aqui. Aqui é a parte de rede, se nós estamos trafegando alguma coisa na rede ou não. E aqui é a parte de CPU, ou seja, o meu processador nesse momento está consumindo 48% da capacidade que ele tem. A memória está sendo consumida em 24% e por isso que eu não estou usando disco. Mas se eu começar a abrir um monte de programas aqui, eu vou ter a memória lotada e eu vou começar a utilizar o disco para poder ler esses programas, né? Então, isso é importante para a gente entender que existe uma arquitetura no computador e essa arquitetura projetada por Von Neumann e seu grupo de pesquisa é o que nós usamos até hoje. Existem muitas outras arquiteturas? Existem para processarmos coisas ainda mais pesadas, mas no contexto pessoal nosso de usar um PC, um personal computer, nós temos a arquitetura de Von Neumann e isso é importante. Por quê? Porque você vai entender que a memória RAM é a coisa mais importante para a gente programar, porque quando nós programamos, nós vamos utilizar as informações e armazenar as informações nesta memória RAM. Agora que você já entende a arquitetura de um computador, basicamente, então agora nós conseguimos avançar para a próxima aula, onde nós vamos aprender a colocar